Frater Ares Coleções Música número 2. Aqui hoje nós vamos falar sobre comprar disco de vinil. Pois é, né? Você tá falando aí de colecionar vinil e tudo mais, que é melhor. Mas qual que é o preço desse negócio hoje? Olha, o meio mais comum para se comprar disco de vinil hoje é obviamente a internet, tá? E lá você encontra, por exemplo, no Mercado Livre, você pode comprar disco usado. Só que sai um pouco mais caro no Mercado Livre do que no sebo, porque obviamente o cara tem a taxa do Mercado Livre. E se for um disco muito caro que vier com frete grátis, claro que esse frete grátis vai estar acrescido no valor, o vendedor tem que ganhar o dinheiro dele. E você pode comprar em lojas como Livrarias Curitiba, lojas especializadas. Normalmente eu compro disco no Mercado Livre. Bom, como é que é para comprar? O que eu faço, né? Veja bem, eu não estou aqui para ensinar o Padre Nosso ao vigário, não. Eu tô aqui para dizer o que eu faço. Como que eu compro o disco? O que eu tenho como critério para escolher o disco? Quando o disco é novo, lacrado, 180 gramas, como no caso esse aqui do Roger Waters, é um álbum de 200 gramas, eu procuro ver uma coisa no disco. Se ele tem esse selo aqui, que é um selo que indica que o disco foi masterizado a partir da fita analógica. Por quê? Porque tem muito disco novo, você vai encontrar muito isso no heavy metal, em que o disco ele é masterizado através de um arquivo digital, não vai dar o mesmo efeito sonoro do disco da época, no caso esse álbum aqui é de 91. Ou pior ainda, segundo algumas más línguas, você pode estar sendo completamente enganado e está comprando um disco gravado de um CD. Sim, diz que isso tem muito na Europa. Tem muito disco europeu que é disco gravado de CD. Em todo caso, discos de bandas recentes, eles vão sempre ser oriundos de arquivos digitais, e aí o resultado que você vai ouvir no vinil é muito parecido, se não idêntico, ou talvez até pior, que o resultado do CD, dependendo do aparelho que você tiver, né? Então, tem que tomar cuidado quando você for comprar disco novo. Se for um disco, uma prensagem de um álbum antigo, tem que ter esse selo aqui. Ou se você quiser comprar o disco novo porque você quer e ponto final, beleza, vai que é sua. Mas o meu conselho é, não tendo o disco de época, disco de 91, não tendo o disco de 91, disco dos anos 80, não tendo o disco da época, que ele tem esse selo. Por que eu comprei esse disco aqui? Porque o da época você não acha. Esse disco aqui é Mosca Branca. Ele foi um fracasso de venda, vendeu pouco, você não acha para vender usado. Tá entendendo? Então eu me contentei em comprar um novo. Inclusive ele tá com esse plástico aqui tudo lascado, que é o plástico que ele veio, eu vou guardar porque eu acho legal. Esses selos aqui, vinil 200 gramas, eu acho legal guardar esses selos para mim como colecionador. Mas assim, você vai comprar qualquer banda que você gosta. Tem a opção nova, 180 gramas, e tem a opção da época, dos anos 80, disco usado. Vai no disco usado. Por quê? Por causa daquilo que eu expliquei no último vídeo. Ele vai ser oriundo de um arquivo analógico. É aquele retrato, é aquela viagem no tempo que você vai fazer. E o preço? O preço aí varia, né, cara? O disco novo sai caro. Um disco desse daqui ele não sai por menos de 250 conto. Um disco duplo. 250, um disco duplo novo, 180 gramas, você vai pagar aí 500, 600 reais, você vai pagar caro. Ou procure aí na sua cidade, numa cidade perto de você e vá num sebo. Tá? O sebo é uma maravilha, é um paraíso. Eu moro aqui em Arapongas, no norte do Paraná, e eu estou a 30 minutos de uma cidade chamada Londrina, a maior cidade do norte do Paraná. Se não me engano, ela é a terceira maior cidade do sul do Brasil. E em Londrina tem um sebo. Vou fazer uma propaganda de graça aqui pros caras, o Sebo Capricho, que é o maior sebo do Paraná, um dos maiores do Brasil. Aí você vai lá no sebo. Esse disco aqui, eu comprei no sebo. Esse álbum aqui do Gênesis. É o Wind and Wuthering. É um álbum do Gênesis, eu comprei lá no Capricho. Inclusive eu comprei semana passada. Paguei um preço bom, paguei 40 reais. Um disco simples, no sebo. É um preço razoável. E você pode encontrar discos muito bons usados. Por exemplo, esse disco aqui, que você está vendo, esse disco aqui eu paguei 10 reais no sebo.
O disco usado, ele tem muito da banda. Por exemplo, o disco do Pink Floyd é muito caro. O disco do Led Zeppelin é caro. Já do Genesis já é mais barato. Agora, desse cara aqui, Jean-Michel Jarre, que eu gosto muito, que ele faz uma música orquestrada e tal, é bem baratinho. Disco de música clássica, você acha vários discos de música clássica boas a R$10. Esse Jean-Michel Jarre, no caso, eu paguei R$10, lavei ele e olha, o disco está límpido como um cristal. Impecável. Muito bom mesmo. Bom, e o que você faz depois que você compra um disco usado? Seja do Mercado Livre, seja do sebo. Bom, você tem que ver se o disco está limpo, né? Muitos vendedores do Mercado Livre garantem para você que o disco vem higienizado. Aí você tem que dar uma olhada no disco e ver se ele está mesmo. Quando é do sebo, não interessa, ele não é higienizado. A maioria aqui não é, o Capricho não é. Então tá aqui, ó, ele está sem o plástico. Quer dizer, já vai estar tudo sujo. Eu não sei se dá para perceber aqui, mas ele está repleto de sujeirinha. Ele está bem sujinho esse disco. O que nós temos que fazer? Nós temos que lavar o disco. Se ele tivesse um plástico interno, o plástico interno já seria descartado. Tá entendendo? E nós temos que descartar também esse plástico externo, porque esse daqui já está velho. Então eu não vou ficar com esse plástico. Tem que trocar tudo. Então vamos lá para ver como é que eu lavo os meus discos. Bom, pessoal, então estamos aqui com o disco. Eu estou na cozinha da minha casa. Esse plástico aqui eu vou descartar. Ele vai para o lixo. Até porque estava lá no sebo um monte de gente colocando o dedo. Na capa, eu sempre faço o seguinte. Eu pego um pano ligeiramente umedecido e dou uma limpada assim. Ligeiramente umedecido. Tem que estar um pouquinho umedecido que é para arrancar a sujeira. Mas não pode estar muito umedecido, senão você vai, obviamente, correr o risco de desmanchar o papel. Essa capa aqui está em boas condições. Tá? Ela ainda está mantendo o brilho, ainda tem o verniz. Então vamos tirar tudo daqui de dentro. Tem o encarte, dá uma passada no encarte também, porque o encarte vai estar cheio de poeira, tem até aquele cheiro de coisa velha. Tá aqui. Esse é o encarte onde o disco vai dentro. Eu faço uma coisa que é muito importante. Eu pego um aspirador portátil, deixa eu tirar o disco daqui para não correr o risco de danificar, e aspiro dentro. Por quê? Porque pode ficar poeira, obviamente, né? E resíduo do plástico velho. Fica um monte de coisa, gente. Poeira da mão do antigo dono. Passa dentro desse daqui. A maioria você só vai passar dentro da capa. Feito isso, eu considero que a minha capa já está resolvida. Tá? Você está pensando que é bobeira passar o aspirador aqui dentro? Não é não. Bem, para lavar o disco, eu uso uma solução. Eu coloco uma quantidade de nada, meio no olho mesmo, de álcool isopropílico. Depois uma quantidade generosa de detergente. Olha, eu li que o detergente de coco é melhor, mas sinceramente não tenho garantias de que ele vai fazer diferença. E uso um spray desse daqui. E uma bucha de lavar carro. Claro que sem lavar o carro, né? E aí você borrifa em cima do disco. E a bucha, com essa parte aqui, né, quadradona, com ela você vai fazer movimentos circulares, sempre no sentido do sulco. Não tem problema se você fizer outro movimento, não vai estragar não, tá? Mas você sente quando a bucha está acompanhando o sulco do vinil. Aí você vai e faz assim, vai e volta, esfrega bastante, dependendo da situação do disco, né? Você deve estar se perguntando agora, pô, mas e o papel aí do centro, o selo? Tem problema não. Tem que lavar o selo também, cara, porque o selo vem ali dentro, ele vem sujo. Você não pode ficar esfregando, mas dá uma passadinha assim, que é para arrancar a sujeira do selo, tá? Claro, você vai virar e lavar o outro lado. Eu já teve vezes aqui que eu peguei mais de 7, quase 10 discos para lavar de uma vez. Teve disco que eu esqueci e lavei um lado só. Depois eu fui ver, tive que voltar e lavar de novo. Então tem que prestar atenção aqui no que você está fazendo, tá? Eu dou uma pressionada considerável, gente, porque a sujeira pode estar impregnada ali dentro. Você vê que essa passada no selo é a última coisa que eu faço.
E agora a gente vai enxaguar o disco. Bom, eu vou vir aqui na cuba e vou ficar enxaguando por alguns instantes. Esse momento é muito importante, tem que enxaguar muito bem para sair todo o sabão. Você não pode ficar deixando resíduo no disco. Apesar de eu ter dito que pode esfregar a bucha, o disco de vinil é um negócio sensível. E riscou, meu amigo. Dizem que tem jeito de consertar o risco, mas pra mim, riscou é um abraço pro gaiteiro, perdeu, tá? Se bem que um pulinho ou outro no disco não faz muita diferença, não. Tudo bem, um pulinho pra frente principalmente. Duro quando é aquele pulo pra trás, aí o disco fica voltando e você tem que levantar e ir lá pra corrigir. Não dá pra ouvir um disco assim, né? Então você enxágua muito bem enxaguado aqui. Pode molhar o selo, não vai desmanchar. Já fiz isso inúmeras vezes. Bom, e depois que enxagou, ó, o que faremos? Você deixa ele delicadamente escorrer. E eu deixo escorrendo por um dia. Bom, é isso aí, pessoal. É assim que eu faço com os meus discos quando eu os compro. Óbvio, quando é novo é só comprar e pôr para rodar e guardar, né? Quando é usado tem que fazer esse procedimento todo. Aí você pode procurar no Mercado Livre, tem vendedores que vendem os plásticos tanto externos quanto internos, ou você procura numa casa de plástico para ver se você encontra algum plástico do tamanho certo. Aí talvez você tenha que fazer umas adaptações, como por exemplo, deixa eu pegar esse disco aqui. Caiu o boneco. Ó, aqui, ó, você vê que tem uma emenda? Então é um plástico que eu dobrei e colei com durex, é uma adaptação que eu faço. O plástico interno dele também é um plástico adaptado. Eu tive que cortar com estilete para ficar do tamanho certo. Mas o importante é você lavar o seu disco, guardar ele em plásticos novos, para manter o produto preservado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Frater Ares Coleções Música. E lembrem-se, vamos colecionar, porque colecionar é cultura. Valeu!